Olá, meu nome é Michel Antonioli e este é o canal Vamos Pastelar? Hoje, finalmente, depois de todos os conceitos que a gente passou, eu vou fazer uma paisagem simples, mostrando alguns conceitos e dando algumas dicas úteis para vocês começarem a manipular o material. Aqui nós temos a nossa paisagem de referência, a imagem de referência com as cores da mesma família, tons de amarelo, tons quentes, e o suporte que nós vamos utilizar é o papel próprio para pastel, para trabalhar com giz pastel seco. Esse papel ele tem uma textura, tá? Todo papel para giz pastel ele tem que ter uma textura. Já me perguntaram nos comentários dos outros vídeos sobre marcas dos papéis. Eu vou deixar tudo na descrição, tá, pessoal? Não se preocupem. Todo o material que for utilizado na execução dos trabalhos ou na demonstração dos conceitos, eu vou deixar na descrição do canal. Uma sugestão também de um amigo meu chamado Leonardo Barbi ele ficou curioso sobre as músicas, a trilha sonora do canal. Bom, toda a música que ficar de fundo, que vocês estiverem ouvindo, vai ser em homenagem ao grande Ludwig van Beethoven. Porque esse é o ano que se comemora os 250 anos do nascimento dele. Então, em homenagem a esse grande vulto da música ocidental, toda a trilha sonora do canal deste ano vai ser do Ludwig van Beethoven. E eu vou colocar também na descrição do canal qual a música que está tocando, se é um movimento de alguma sonata e tal, tá? Não se preocupem com essas coisas que enriquecem o nosso cenário. Vamos lá. Uma coisa que vocês devem estar notando o papel para pastel é coloridinho. Por que ele é coloridinho? Por que não é um papel branco? Então aí a gente já começa a passar os conceitos. Não de maneira muito formal e técnica, mas de maneira que vocês consigam entender e aplicar, tá bom? Então vocês procurem, tem várias marcas. Por que este papel é neste tom aqui? Será que tem alguma relação com essa imagem? Será? Eu acho que tem. Muito bem. Tem um fenômeno que acontece. Quando você tem um campo, a gente chama isso aqui de campo de trabalho, né? Ele está delimitado. Quando a gente tem um campo que é de uma cor, por exemplo, branco ou um cremezinho, o que acontece? Você não vai ter um parâmetro, um tom médio, a gente chama isso de tom médio. Então, o teu cérebro ele vai dar um tilt assim, meu Deus, e agora? Branco na minha frente, vou ter que começar a fazer. Então, o que acontece? Se você tem um tom médio, você sabe que você vai ter tons mais baixos, lembram do termo técnico? Tom baixo, e tons mais altos. No tom médio, você está no meio do caminho, então fica mais fácil de avaliar quais serão os tons baixos e os tons altos. Qual é o tom mais alto nessa nossa figura de referência aqui? É este, né? Só de bater o olho já dá para perceber. E o tom mais baixo está aqui nessa região, certo? Qual é o tom do nosso campo? É um tom médio, ele está entre os dois. Tem esse tom aqui? Tem, né? Qual a outra vantagem? Economia de material. Por quê? Você usa a própria pigmentação do papel, que no caso aqui é o papel, para utilizar na composição. Então esse é o primeiro conceito, certo? Uma coisa, eu já tinha comentado, é só no papel que se usa o giz pastel? Não. Eu já vi pessoas usarem até na parede, tá? Ficam os trabalhos muito legais. Eu vou mostrar um trabalho que eu fiz no MDF. Só um pouquinho. Esse aqui é feito no MDF, ó. Pra dizer que eu não estou mentindo, olha aqui, ó, MDF, certo? Olha que legal que fica. O que acontece? O MDF, em relação ao papel, ele tem uma textura leve e daí vai mudar a maneira que a gente utiliza o material. Mas como toda a prática ela requer manipulação e quanto mais você fizer
seus experimentos, mas você vai acabar aprendendo as sutilezas do material, do giz pastel seco, então teste. Eu estou usando papel agora, vocês podem usar uma madeira com uma certa textura, podem testar na parede, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero falar. Outra coisa, falar um pouquinho da questão da toxicidade do material. O giz pastel seco é um material tóxico? Como todo material artístico, existem alguns pigmentos que têm metais pesados. Então, dependendo da marca, é legal vocês pesquisarem qual é a composição do material. Eu não vou saber precisar aqui quais as cores, quais os pigmentos que tem chumbo ou tem cádmio, que são alguns metais tóxicos para o organismo. Então é legal pesquisar. Eu particularmente nunca tive problema, tá? Mas como as marcas elas utilizam fórmulas diferentes, é legal dar uma pesquisada na marca que você for comprar ou estiver utilizando. Eu sei que existem marcas que são livres de metal pesado, mas eu não sei quais são, entendeu? Então é legal sempre dar uma pesquisada nesse aspecto. Outra coisa, se tiver um cortezinho no dedo, alguma coisa assim, não utilize o material, que você vai se intoxicar, né? Coisa um pouco lógica, mas, né? Tô com corte, sou teimoso, vou lá. Depois, amputo o dedo, a culpa não é minha. Gente, outra coisa, quando estiver manipulando o material, não passe no olho, é mucosa. Eu sei que às vezes a gente tem aquele instinto, coça o olho, geralmente coça o olho nos momentos mais, né? Quando tá meditando, dá aquela coceira no olho. Quando tá com a mão melecada de alguma coisa tóxica, dá coceira no olho. Em hipótese alguma, eu tô falando num tom jocoso, mas é muito sério, tá, gente? Se tiver algum machucado nas mãos, ou na cutícula, na unha, não passe no olho, não coloque a mão na boca, porque são mucosas e isso pode te intoxicar, tá bom? Quais as alternativas? Eu utilizo muito os dedos, eu gosto de trabalhar. Tem algumas luvas, tem gente que usa luva, tem gente que usa pedaço de plástico. Daí a criatividade de cada um. Eu não vou aqui também dar uma lista de materiais para restringir, o meu objetivo é que vocês manipulem o material. Eu vou utilizar papel toalha. Já vou explicar como é que eu vou utilizar o papel toalha. É só para evitar, se você ficou com medo, né? Não vou poder mais usar porque eu sou meio neurótico, sou um pouco hipocondríaco e não vou poder utilizar o material? Não, pode usar um pedacinho de papel toalha, de papel higiênico, um papel maleável, que daí você evita o contato direto e muito com o giz pastel, certo? Outra coisa, não deixem crianças pequenas perto do material. Criança pequena geralmente pega e vai fazer o quê? Deixa para comer, coloca na boca, né? São coisas lógicas, porém tem que ser ditas, ok? Passada essa fase das bronquinhas, vamos começar a trabalhar. O que eu fiz aqui? Eu tenho um papel e a imagem de referência. Vocês veem que eu vou fazer um desenho em escala. O que é um desenho em escala? Eu tenho uma determinada dimensão aqui e eu vou ampliar esta imagem. Eu vou ter que fazer cálculos e tal. Não. Uma paisagem, daí eu já vou entrar na questão da composição. Quais os elementos que a gente tem na paisagem? A perspectiva atmosférica, né? Tem um primeiro plano. Nessa paisagem está tranquilo, a gente tem o primeiro plano aqui, um segundo plano e um terceiro plano. Podemos trabalhar com 3 planos, né? O terceiro plano é o mais afastado, o segundo plano está no meio e o primeiro plano é o mais próximo do observador. Geralmente no terceiro plano, ou no plano mais afastado, os objetos eles ficam mais indefinidos, então você não precisa colocar muito detalhe e tal. No segundo plano começa a ficar mais denso e no primeiro plano é que estão os detalhes mais nítidos, mais próximos, que se a pessoa é meio chata, ela quero ver como é que essa criatura fez dela, vai lá e fica observando, no primeiro plano, tá? Então, fica a dica. O nosso tom geral do papel ele é muito próximo da imagem de referência. Qual é o objeto nessa imagem que chama mais atenção?
a árvore, né? Olha aqui, ó, um baita tronco no meio da paisagem. Só que tem uma regra que todos os artistas do Renascimento para cá sempre utilizaram, que é a regra dos terços. O que é isso? Numa imagem, se a gente for perceber, o nosso olho ele sempre bate em um ponto e depois ele começa a escanear a imagem. Então, geralmente é nesse ponto que o olho bate primeiro. Só que a regra dos terços é a seguinte, para não ter erro, eu quero fazer uma obra que fique agradável, né? que as pessoas olhem, que legal, bata o olho e saiba qual é o ponto, é aqui. A árvore está aqui, ela está exatamente nos 2 terços, tanto vertical quanto horizontal. É o nosso objeto principal. Daí que vocês estão vendo que tem 2 pessoinhas, um macaquinho. Daí que entra a composição. Você quer fazer uma paisagem e o nosso objetivo aqui não é ensinar a ficar fazendo a questão técnica, os detalhes, como trabalha, barararará. Então você suprime essas figuras aqui, faz a paisagem, coloca o objeto principal que é a árvore, a perspectiva atmosférica e os elementos do segundo plano. Já fica uma composição legal. Isso aqui vai fazer diferença no resultado final? Não vejo como algo que vai ter um diferencial. O diferencial vai ser a árvore, porque ela vai chamar mais atenção. Você não vai olhar primeiro o miquinho e aqui o casalzinho. Primeiro é a árvore. Isso aqui é opcional. Então, aqui na demonstração eu vou fazer a árvore sem as figuras e vocês podem inserir. Aqui dá para colocar, por exemplo, um balancinho contra o sol, aquela coisa bem fofinha, daí que vai da criatividade de cada um. Outra coisa, eu vou tentar seguir a paleta de cores que está aqui. Mas, como isso é uma imagem fantasia, dificilmente vai ter né? Se a pessoa tomou alguma coisa, um chá de cogumelo, começou a ver a paisagem assim. Mas se você quiser usar a sua criatividade, você pode usar os tons análogos. Por exemplo, fazer uma paisagem em tons de rosa, uma paisagem em tons de azul, uma paisagem em tons de vermelho. Depende, só que aqui eu vou tentar seguir essa paleta. Eu vou usar um lápis pastel para fazer um esboço rápido. Por quê? Meu objetivo, como eu disse, é sempre simplificar a vida de vocês. Então assim, quem não domina o desenho, que é um outro conceito, e que é necessário em alguns temas da pintura, então não adianta nada, vamos desenhar, se você não domina os conceitos. Tá, mas se eu não sei desenhar, não vou poder pastelar? Não, você vai poder pastelar. Eu só vou usar o lápis pastel para delimitar algumas coisas, certo, gente? Então assim, não vou ficar medindo também, eu sei que a proporção desse campo, ela está de acordo com a imagem, porque eu fiz isso previamente, mas eu não quero que isso seja um empecilho para vocês também, certo? Então, a única coisa, isso aqui é meramente didático, não precisa ter um compasso também para medir as coisas, só para demonstrar e ficar mais simples para todo mundo entender. Aqui, por exemplo, vocês tiram algumas medidas, isso aqui está 1/3, mais ou menos, por medida, mais ou menos a 1/3 do papel, certo? De baixo para cima. Então o que você faz? Você mais ou menos mede 1/3 aqui, mais ou menos isso aqui, tá? A gente tem um pontinho, certo? Mas se eu errar, isso não vai fazer muita diferença. Se errar por alguns centímetros, milímetros, não faz diferença. É só para ter um parâmetro na hora da composição. E a árvore, será que ela está 1/3 na vertical? Vamos conferir mais ou menos. Passou um pouquinho, mas ela está nesse quadrante, né? 1/3 dela seria aqui no meio, ela está no quadrante, certo? Então você marca. Aqui ela está mais ou menos, vamos ver, mais ou menos 1/3. Marca aqui. Passar um pouco, ninguém vai ter uma síncope nervosa se isso acontecer, né? Daí o que eu vou fazer agora? Eu faço um esboço bem rápido, só para marcar as formas aqui, para o cérebro, para o lado
esquerdo do cérebro ficar mais tranquilo, não ficar te incomodando. Você não está calculando as coisas e os números, onde estão? Você faz mais ou menos esse esboço, daí aqui ó, metade mais ou menos, tá? Nada muito detalhadinho, é só para marcar. Outra coisa, não existe uma maneira estática de trabalhar, gente. Não existe. Para cada composição que você fizer, você pode começar das mais infinitas possibilidades. Não tem um passo. Para desenhar uma bola, você deve seguir este tutorial. Para desenhar uma paisagem, desenho é desenho. Tem os conceitos. Essa coisa de ficar com para desenhar uma coisa de um jeito... Não. Tem os parâmetros. Então, você dominando aqueles parâmetros, todo o resto é decorrência. Alguns desenhos são mais complexos e outros são menos, mas os conceitos são os mesmos sempre. Os conceitos que você utiliza para desenhar uma bola, um triângulo, uma xícara, são os mesmos, não tem essa. Agora vamos fazer um tutorial para desenhar uma esfera. Agora vamos fazer um tutorial como desenhar os cabelos, como desenhar um animal, como desenhar um ser mitológico. Os conceitos são os mesmos. Então você domina os conceitos, você desenha o que você quiser. Alguns trabalhos vão dar mais trabalho. Alguns desenhos, algumas obras vão dar mais trabalho? Vão. Por quê? O nível de detalhamento, tem algumas coisas da biologia também que depois a gente pode abordar, tem a questão da visão monocular e binocular, tá? Mas isso são alguns conceitos técnicos que eu posso abordar ao longo dos vídeos de uma maneira simples, para que todo mundo entenda. Não vou transformar isso numa aula de física nuclear, porque, né? Não é o meu objetivo. Muito bem, certo? Então isso aqui já é o suficiente. Nossa, esse rabisco aí já é o suficiente para... É só um parâmetro, eu posso... Vocês vão ver. Vamos para a prática agora. Então agora nós vamos começar. Como nos vídeos anteriores, eu já previamente escolhi mais ou menos a minha paleta de cores. Se fosse uma pintura a óleo, nós teríamos uma paleta, correto? Aqui no Giz Pastel também tem uma paleta. Como que a gente começa a executar a obra? Pega uma faca e martelo? Não. Vamos realizar a obra. Qual é o tom local que permeia toda a obra, que é a chamada perspectiva atmosférica? Tem a perspectiva de pontos de fuga e tem a perspectiva atmosférica. Já tinha ouvido falar nisso? O que é a perspectiva atmosférica? Se tem um céu azul, aquela cor azul ela vai permear toda a paisagem. Aqui nesse caso, as cores quentes que estão entre o amarelo e o laranja, elas permeiam toda a paisagem. Então você se sente aquecido, né? Isso aqui é tipo uma tarde de verão, assim, fim da tarde, lá um casalzinho assistindo, bem bucólico. Então a gente faz o quê? Como a gente já tem esse tom mais ou menos aqui na nossa paleta, a gente pega um amarelo quente, este aqui seria um amarelo quente, e a gente aplica. Então, aplicar ele de maneira grosseira no primeiro momento, mais ou menos, mapeando. Bom, alguns artistas primeiro mapeiam todo o desenho. Eles aplicam, algumas pessoas aplicam primeiro os tons da palheta em todo o desenho e depois começam a refinar. É uma maneira de trabalhar? É. Só que agora eu estou com vontade porque eu quero fazer assim. Vou pegar agora o meu guardanapinho, o meu papel toalha e olha o que eu vou fazer, prestem atenção. Para não usar os dedos e evitar o medo da intoxicação, eu pego e eu espalho esse tom que eu acabei de aplicar no papel e deixo ele homogêneo. Tá vendo que ainda dá para ver o primeiro plano? O esboço, aliás. Eu apliquei. Já mudou já começou a ficar diferente.
Agora eu preservo isso aqui. Como o papel não é branco, como o nosso papel não é branco, mais ou menos eu vejo onde está o sol. Preservo essa área aqui. Isso já vai dando uma tranquilizada também. Ah, tá, eu comecei de um campo totalmente sem elementos, e à medida que eu vou acertando mais ou menos o local onde estão os meus elementos, o cérebro vai começando a ficar tranquilizado e vai dizer assim para você: bom, não está ficando mais tão ruim como estava, tinha só aqueles rabiscos, agora eu já tenho um fundo e o sol. Só marquei mais ou menos onde ele está, tá? Muito bem. Agora o que precisa? Eu já tenho 2 tons, 3 tons, né? Eu vou colocar os tons baixos. Eu pego um marrom, eu escolhi um marrom aqui, geralzão, bem escuro, para mapear as massas, ó. Isso aqui é toda uma massa, eu estou blocando. O termo técnico para isso é blocando a obra, blocando a árvore, no caso aqui. Daí você vai controlando com a força, é tudo no musculômetro, né? Tem o olhômetro, a gente usa o musculômetro. Então, se você vai sentindo, o legal do giz pastel é que você tem esse contato direto, a fixação do material no suporte é diretamente proporcional à força aplicada. Então, se você quiser fazer uma coisa mais sutil, você aplica menos pressão. Isso com o tempo. Por isso que com os dedos diretamente é mais gostoso, porque você tem um contato direto. Quando tem alguma coisa entre o dedo e o suporte, no caso o papel, né, você perde a questão sensorial, tá? Mas é o que tem para hoje. Já temos os elementos principais. E agora? É a finalização. Olha só que interessante. Nossa, que difícil fazer uma paisagem ou começar. As pessoas têm um pouco essa ideia. Mas na verdade, se você acerta o começo, o final já está aqui. Ó, eu coloquei o elemento que é a árvore. Ela não precisa ser precisamente, milimetricamente no mesmo formato. Dá pra ver que é uma árvore, é uma mancha aqui, mas dá pra ver que é uma árvore. E a gente tem o nosso fundo preservado sol. Agora o que começa? Os refinamentos, os meio tons. Muito bem, tom geral. Agora o que eu tenho aqui? Um laranjinha, né? Ó, qual é o segundo tom? Vai descendo, a gente vai achar mais ou menos o laranjinha. Aqui eu tenho... antes agora, cuidado. Eu tenho esse tom geral que eu apliquei e os meus dedos estão sujos com as outras cores. O que eu tenho que ter? Eu esqueci de falar isso no começo. Um pano úmido, um trapo, tá? Não precisa comprar uma flanela e tal. Pega um paninho velho, úmido, limpa os dedos. Isso é sempre legal ter, tá? Quando vê que tá muito... igual o pincel, quando tá muito sujo, você vai lá no solvente, limpa e seca. Tenha um pano ou um papelzinho para secar. É importante que a mão esteja seca. Estamos lidando com material seco. Portanto, ó, mãozinha seca, dedos limpos. Daí sim você pega o seu laranjinha e mais ou menos vê onde é que você pode aplicar ele para fazer uma transição de tons. Um tom sur tom, né? Um degradê. Gente, como é uma paisagem fantasia, se tiver alguma alteração do pigmento, não tem importância. Você não é obrigado a fazer exatamente o que está ali. Uma coisa que eu acho interessante, que às vezes passa batido, é... você pegou uma imagem de referência. Digamos que você tem a imagem impressa e você tem um tablet com a imagem digital lá. Vai mudar.
daí você vai complicar. Mesmo numa imagem simples, você... Mas eu apliquei esse aqui, mas aqui no tablet tá... Começa a dar aquele tilt no cérebro, daí você fica paralisado. Então agora eu estou aplicando o laranja. Esse laranja faz parte de que região do desenho? Segundo plano, né? Ele não está tão afastado, ele aproxima um pouco mais. Lembra que os tons quentes eles sempre aproximam. Lembrando que o giz pastel é um ótimo exercício para quem pretende depois passar para as técnicas molhadas, que seria aquarela, pintura a óleo e acrílico. O giz pastel ele é mais fácil de controlar. A aquarela principalmente é uma das técnicas mais difíceis porque você tem que ter, além do domínio técnico, você conta com a questão da água, que ela pode alterar um pouco. Então, aplicou no papel, às vezes fica mais complicado. O giz pastel pode ter infinitas correções. Errou, não tem problema, vai corrigindo, certo? Ó, agora eu fiz os riscos, apliquei aqui o meu laranja. E agora, como eu não resisto, eu vou usar os dedos. Não quero mais papel. Vocês já sabem, se quiser. Agora por minha conta e risco. Se eu ficar intoxicado e cair aqui, depois o problema é meu. Não me sigam. Podem, então usem papel ou usem uma luva. Depende, eu vou usar os dedos, tá gente? Cansei do papel. Outra coisa, a textura dos papéis ela varia muito. Tudo isso é prática. Bem sujinho agora, eu tenho vários, né? Já tenho vários parâmetros. Aqui, gente, ó, eu vou me contradizer agora, eu sou uma pessoa um pouco contraditória, não me interessa e não me importo com isso, eu sou mesmo. Então assim, ó, eu usei os dedos, só que eu vi, ó, isso é interessante, não sejam inflexíveis com vocês mesmos. Tipo, se eu falasse, vou usar os dedos, eu vi que ficou uma porcaria, não, mas vou usar os dedos, mesmo que não, eu uso papel. Por quê? O que eu quero aqui? Qual é o resultado que eu quero? Eu quero que fique homogêneo. Então o papel ele tem essa característica de poder, ó, tá vendo? Suavizar mais. Nesse papel aqui eu acabei de perceber que se eu usar só os dedos, eu não vou conseguir uma transição legal. Aqui usando o papel, tá vendo? Estão conseguindo observar? Olha que legal. Já muda total. Pronto, melhorou. Certo? Já tem o primeiro plano, com algumas nuances do segundo e o terceiro plano. Agora eu vou usar o quê? Esse tomzinho aqui, que eu percebi que ele está na folhagem, né? Em toda essa região da folhagem. Não sei qual é a cor, porque essa marca deve ter um determinado nome para cor. Então eu vou aplicar ela de leve. Porque a minha intenção é que isso misture com o primeiro plano. Uma coisa legal de perceber. A linha, ela é uma mentira, ela é uma maneira de enganar. Porque quando você observa, por exemplo, uma árvore, o rosto de uma pessoa, você não vê a delimitação, as linhas. O seu cérebro ele sempre fica escaneando aquilo e a hora se você foca no olho da pessoa, você não consegue ver o rosto nitidamente. Você foca no nariz, na boca, no rosto como um todo, não tem linhas definindo. O traço, ele é um subterfúgio dos artistas, porque o objetivo da arte é uma imitação da realidade, né? Ou então do objeto que está sendo representado. E a linha é um dos delimitantes. Você coloca linhas e traços para tentar aprisionar o abstrato no papel. Você está pegando uma imagem, às vezes, do 3D e colocando no 2D. Nesse caso aqui a gente está pegando do 2D e colocando no 2D também. Porém, você quer, pelo menos nessa paisagem aqui, o nosso objetivo é fazer transições sutis. Para fazer transições sutis é desejável que os tons se misturem. Daí você vai criando tonalidades diferentes, ó. Então aqui eu tinha aplicado o marrom, agora por cima
eu aplico esse tomzinho que eu estou vendo bastante, ele vai acabar fazendo parte da árvore, mas quando você olhar para ele, ele faz parte da árvore, mas ele faz parte também do ambiente que ele está inserido. Ó, que legal. Agora cheguei até a filosofar um pouquinho aqui. Agora eu vou tentar de novo usar meus dedos. E as folhas, elas têm uma textura que é desejável que eu tenha esses gruminhos aqui. Então é uma questão de textura mesmo. Se eu quisesse uma coisa mais plana, como é a perspectiva atmosférica, não ficaria legal que tivesse essas irregularidades. Mas aqui, na realização da folhagem, aqui já é um pouco da folhagem, fica legal ter esse tipo de textura, né? Agora eu posso voltar com o amarelo aqui. Uma coisa interessante, pessoal, quando a gente começa a ficar imerso na obra, quando a gente começa a fazer alguma atividade artística e tenta falar, às vezes as palavras fogem, vocês sabem por quê? Porque o lado do cérebro, o lado direito do cérebro começa a dominar. E o lado direito do cérebro, ele é analógico. O que é isso? Você começa a manipular o material e se perde aqui na obra, e o lado direito ele tem um modus operandi diferente do lado esquerdo. O lado esquerdo ele é mais exato, de números, de ângulos, retas, coisas tangíveis. O lado esquerdo ele é mais o lado direito ele é mais viajão, é o lado ativado quando a gente medita. E fazer arte é uma maneira de meditar. Sabiam disso? É muito legal. Então, às vezes, desculpa, quando eu estou aqui falando e paro de falar, não é culpa minha, tá? Do meu lado direito. Eu sou muito chato, no sentido de que eu gosto de deixar a peça o mais próximo possível da minha referência. Tem pessoas que gostam de abstrair mais. Tem pessoas que vão querer alterar alguns elementos da paisagem. Tem um mito aí dizendo, para fazer uma coisa mais realista é rápido. Não é. Mentira. Tá? Agora eu vou falar bem sério. Não. Vou falar bem sério agora. Não é. Não é, tá? Demanda tempo. Se você quiser um resultado realista próximo da sua referência, vai demandar tempo. Não existe isso, daqui a, sei lá, se para executar isso aqui eu vou demorar 3 horas ou 4 horas, direto, assim, você pode fracionar esse tempo, é o tempo mais ou menos que vai levar para você chegar num resultado legal com esse tipo de paisagem, tá, gente? 3 ou 4 horas, assim, se for diretaço, né? Intensamente. Agora, se você parar, descansar, tomar um cafezinho, que geralmente também é esse o processo, tá? Não adianta dizer que você vai aguentar 4 horas aqui, é meio complicado. Então eu acho legal, quando saturou, é melhor ir lá, tomar um cafezinho, voltar, continuar e vai vendo. Eu não estou satisfeito, está bem longe de ficar como eu quero. Só que assim, não adianta eu enganar vocês e dizer, daqui a pouco vai ficar pronto. Não. O que vai acontecer? Daqui a pouco vai ter um time-lapse aí. Então vai acelerar o vídeo e sei lá quantas horas vão passar e depois vai aparecer a obra pronta e vocês vão ficar felizes e eu também. Mas como não é o meu objetivo, eu não quero cansar ninguém, o que vai acontecer? Vocês entenderam mais ou menos a dinâmica aqui também. O meu objetivo não é dar a coisa toda mastigada, porque vocês vão ficar presos. Daí vocês vão ser fotocópias do Michel. Olha só, o Michel trabalhou daquele jeito, eu também vou trabalhar. Daí daqui a pouco tem um monte de Michel. Não, é o meu objetivo. O objetivo é que vocês absorvam o conceito de como se começa uma obra no pastel. Essa é uma das maneiras, não é a única maneira, tá, gente? Como eu já falei, não tem autodidata. Isso aqui, lá no século XVI, XVII, XV, o Renascimento, que começou a resgatar os ideais da Grécia clássica, os ideais clássicos, eles já redescobriram tudo isso que eu estou passando agora e que eu estou aplicando de uma maneira prática. Agora, se eu dizer, para fazer os 3 quartos, não foi eu que inventei. Vocês podiam fazer o grid, né? No desenho realista a gente usa o grid. Não fui eu que inventei. O Albrecht Dürer, lá na Alemanha do século XV, eu acho que ele é renascentista, me corrijam se estiver errado nos comentários,
Ele já usava o grid para fazer a perspectiva. Vocês sabiam que o Vermeer, ele tem aquela câmera escura, ele ficava... Por que vocês acham que o Vermeer não deixava as pessoas entrarem no estúdio dele? Será que ele fazia alguma bruxaria? Não, ele descobriu uma tecnologia que naquela época permitia que ele reproduzisse as obras dele de maneira realista. Ou vocês acham que das transições de cor da parede, tem um quadro famoso dele que tem uma transição de cor, aquela cor sempre se repetia e ficava à disposição dele para ele... Não, ele inventou um mecanismo que ele conseguia meio que fotografar naquela época. Lá. Então, gente, descristalizem. A tecnologia está aí para ser usada. Usem referências fotográficas, usem. Usem projetores, usem. Parem com esse purismo, isso é enganação, tá, gente? Essas coisas, descobrir a América o tempo todo. Estou ensinando o grid. Descobrir a América, vamos ter um pouco de bom senso. Usem a tecnologia a favor. Nunca vai deixar de ser uma obra de arte. Não interessa se você vai fazer uma obra de arte para colocar na sua parede, ou para você comercializar, ou... Não interessa, o que vai fazer diferença é a sua satisfação pessoal. Sabe qual é a diferença de um quadro bem realizado do Joãozinho da esquina e do Leonardo da Vinci tá lá na galeria não sei das quantas, ou então numa loja, numa casa de leilões, uma casa de leilões hiper super famosa? A diferença é a exploração. O Rockefeller tinha a Mona Lisa, por exemplo, sei lá se ele tinha. Um exemplo, estou exemplificando. Daí... o Rockefeller tinha a Mona Lisa, então o próximo que comprar vai querer que o quadro dele seja mais caro que o do Rockefeller. Então se o Rockefeller vendeu o quadro para uma galeria famosa, o próximo comprador vai comprar mais caro o quadro do Rockefeller. Qual a diferença? É que é o quadro do Da Vinci e não do Joãozinho. Já pensou se o Joãozinho conhecesse algum Rockefeller, é tudo exemplo também da vida, e o Rockefeller comprasse o quadro do Joãozinho, o quadro do Joãozinho também seria super caro. Essa é a diferença, tá? Duras verdades. Verdades, como é que é? Tem uma frasezinha que fala disso, né? Mentiras reconfortantes ou verdades que fazem despertar? Melhor as verdades que fazem despertar. Então não se deixe enganar, tá? Grid... teoria das... Isso aí, gente, é o básico do básico. É só fazer uma pesquisa rápida na internet que vocês vão ter todos esses conceitos. Não precisa pagar curso caro, tá? Então se atenham a isso. Como executar, como começar a trabalhar com material. Se o que eu estou falando é um pouco ofensivo, me desculpem, mas é o meu jeito de me expressar. Sou bonzinho, mas nem tanto. Então aqui, primeira camada, segunda camada. Agora qual é a próxima fase? O detalhamento. O que precisa, os elementos principais da obra estão aqui, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que as informações que eu passei sejam relevantes e ajudem vocês. Agora eu vou pegar minha cachaça. Mentira, café, cafezinho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar, divulgar as informações, porque esse é o objetivo, que cada vez mais pessoas façam arte e deixem a vida legal. Nunca esquecendo de agradecer também a Fer Novaes, ao Caio José, ao Regis Santana do Fato Alma no Artesanato e a minha mamãe. Então sai dessa cadeira e vamos pastelar!